Eu precisava gravar esse vídeo porque o Thales foi a primeira pessoa que eu entrevistei no canal, tem mais ou menos aí 1 ano. E essa entrevista com ele marcou realmente o começo sério do canal. Então tem uma certa ligação com o Curta e Grossa e o Thales, né? Vítima de censura na época a respeito daquela música das cachorras, das cadelas, das feministas. O que aconteceu com o Thales percorre pela mesma linha de análise do caso do Neymar. Infelizmente com um desfecho diferente e que também envolve questões mais complexas. Eu tinha falado com o Thales no dia anterior e às 2 horas da manhã do sábado eu mandei uma mensagem para ele que foi visualizada. Ele não me respondeu e às 9 da manhã do mesmo dia eu mandei outra mensagem cobrando uma resposta e já nesse momento aparecia como se ele tivesse me bloqueado. Isso aconteceu também com a Cris Bernardi. E eu percebo que as pessoas estão se aproveitando do caso não só para se autopromover, como foi o caso de uma senhora que depois foi desmascarada no velório, como também estão usando o fato para mentir e difamar as pessoas que compartilham dos mesmos ideais. Clássico, brutal, mas é uma situação clássica. Eu sinto muito em informar os haters, mas pelo que tudo indica, o Thales não espancou a amante dele. A agrediu, um soco no rosto, que fez a menina desmaiar, e aí que ele se desesperou, mas ele não a espancou, né? É bem diferente uma coisa da outra. A gente não pode minimizar o ocorrido, mas a gente também não pode ampliar. Nós temos os áudios em que a mãe da amante conta pra agora viúva que não houve espancamento, que a menina está bem, está numa enfermaria, né? Houve apenas um deslocamento do maxilar e tudo mais. Então eu acho que é importante deixar claro, porque o julgamento é bem diferente de uma pessoa que espanca da forma como o primeiro áudio vazado falou para um impulso de um soco. Na verdade eu mesma sinto por isso, porque seria muito mais fácil superar essa tristeza se a história houvesse um terrível vilão espancador. É sempre mais fácil se a gente tem um vilão. No entanto, graças a Deus, pelo que tudo indica, não há um vilão nesse sentido. Antes de contar o que a Ana Cláudia, do Ativistas Independentes, me explicou, ela esteve ontem em Dayatuba, no velório, conversando com os amigos e os familiares. Eu acho bom lembrar vocês de algo que eu normalmente falo, né? Não só no canal, como no Twitter. Nessa terra aqui, ninguém tem o monopólio da virtude. Todos temos sonhos, temos vícios, desejos e medos. E é sempre muito fácil, né? Julgar alguém desconhecido. Na verdade é até mesmo natural que eu faça. E eu não julgo vocês por julgarem, pois eu mesma julgo. Todos nós julgamos e é perfeitamente natural que seja feito. Mas acima do julgamento há ainda uma verdade. E até o momento é isso que eu tento fazer aqui, nesse vídeo aqui. Então o Thales não espancou sua mãe. O que houve na verdade foi um momento realmente de fúria, após uma discussão feia com sua amante que mentiu a ele e o pressionou sobre uma suposta gravidez. Isso também é uma agressão. Bom, pelo menos é uma agressão no Código Penal e pro resto das pessoas que não são ANCAPs. Ele se matou acreditando que tinha deixado um filho. A garota passa bem, teve um maxilar deslocado, como eu disse, estava numa enfermaria ontem, sem mais problemas, não esteve numa UTI após tentativa de homicídio. Thales se matou porque sentiu medo, arrependimento, vergonha após racionalizar as consequências de um ato descontrolado. Então aquele primeiro áudio vazado de uma suposta amiga da família é totalmente fraude. A confirmação disso está nessa outra gravação, onde a mãe da garota confirma que está tudo bem com a filha. Mas ela não está indo na UTI, não? Não está na UTI, ela está na... Como é que chama? Enfermaria. Está na enfermaria. Está Então, na enfermaria. nada que não estão falando. Não está grávida. Não está grávida. Eu vou falar com você quando eu sair daqui.
Nossa, então ela quebrou o maxilar? O maxilar? Deslocou. Ali ele vai ter que ajeitar, tá? Deslocado. Tem que arrumar dos dois lados. E uma cirurgia só faz. Tá? Ela tá fora de perigo, tá tudo. Completamente. Mas fisicamente a gente se recupera e o coração dela Deus vai curar. E o meu também ele vai. Vai. Vocês são duas guerreiras e vocês Está vão. falando de gente, isso acontece em todos os lugares, o tempo todo. Sua ação descontrolada é injustificável, é repugnante, absolutamente. Eu não tenho dúvidas disso. Aliás, ninguém deveria ter dúvidas de que agredir alguém é injustificável e repugnante. Não apenas mulheres, mas homens, crianças, idosos. É errado bater em quem quer que seja. Mas na hora de julgar um ato falho, ninguém se preocupa em compreender o que ocasionou este ato. E isso é previsto no Código Penal como agravante ou atenuante da sentença. Desde o princípio, eu tive a certeza de que ele jamais teria feito uma coisa dessa gratuitamente por esporte, misoginia e machismo. Eu conhecia sua índole. E no momento em que eu fiquei sabendo que foi um suicídio, eu tive a certeza de que ele tinha feito algo realmente indefensável. E o fato dele ter se matado não confere a ninguém intelectualmente honesto a analisar todo o ocorrido como se ele tivesse, depois do ato, ido no bar tomar uma cachaça. Ele ligou pro pai pedindo socorro, desesperado. Pegou sua moto, foi pro mato, no meio da rodovia, e se enforcou. Eu ouvi muitas pessoas dizendo que é um absurdo que um conservador cristão pudesse ter batido numa mulher. O que muitos conservadores cristãos fizeram, talvez. Questão é de ignorar, enquanto faziam suas análises facebookianas, é que ao contrário de muitos que estão por aí, que cometeram atos semelhantes, atos mais leves, atos piores, ele se condenou, ele se desaprovou, da pior forma possível, mas ele o fez. Ele se surpreendeu com suas ações, compreendeu seu erro. Um homem misógino, machista, um homem mau, não teria se desaprovado e se condenado, muito menos teria se suicidado. Tales foi fraco, tenho que dizer. Ele não suportou a racionalização das consequências de seu ato impulsivo. Não soube lidar com a pressão, mas diferente de muitos homens e mulheres que não se importam com seus erros, ele encontrou uma forma de nos dizer que ele errou. Isso é importante. E aos cristãos que o está julgando, assim como qualquer ser humano faria, e é aqui naturalmente que eu falo com os honestos, a minha dor no final das contas vem do fato de que ele próprio não se perdoou e jamais se perdoaria. E no fim, aos cristãos, o perdão é o maior valor que Cristo nos ensinou. Perdoar o outro, perdoar a nós mesmos, independente se é justificável ou não. Mas tratando do trágico acontecimento do Tales, não devemos minimizar toda análise, a questão apenas sob o ponto de vista de um suposto macho opressor. E é exatamente esse ponto que conecta o caso de Tales com Neymar. Assim como muitos outros, o próprio Johnny Depp, Mike Tyson, tem muitos casos. Tales foi vítima não só de uma escolha errada, mas de algo muito mais sério e que assola não só o Brasil, mas todos os países do mundo. Que é essa cultura que vem se formando por décadas e por décadas, que menosprezam os homens, que os tratam como se fossem meros provedores, que criminalizam a sua natureza masculina, que os efeminam e que criam legislações seletivas, separatistas, totalmente injustas. Dessa forma, eu como mulher, eu não tenho como criticar o estilo de vida MGTOW, que hoje está famoso, mesmo discordando do modus operandi. Porque muitas mulheres hoje estão sendo criadas desde o nascimento para odiar homens, a vê-los tanto como objeto, quanto nós, mulheres, no passado, em muitas culturas, éramos vistas da mesma forma. É a cultura do feminismo, que nunca pregou igualdade, pregou vingança. Tales pelos desconhecidos será rotulado como machista,
e não era. Neymar como um estuprador, e não é. Existe uma linha bem distante entre uma pessoa ruim, que odeia outras pessoas por razões discriminatórias de qualquer tipo, e que motivado por isso faz o mal, para uma pessoa que cometeu um erro. Sério, mas um erro. Essa linha hoje é completamente ignorada pela nossa legislação, condenando não apenas homens, mas pessoas inocentes, de índole, porém errantes, condenando essas pessoas apenas desproporcionais. Talvez o medo da consequência dessa sua decisão estúpida, tendo conhecimento que ele tinha a respeito disso que eu acabei de falar, tenha cooperado para que ele tomasse essa decisão e tirasse sua própria vida. O que eu quero dizer é cuidado, gente. Estamos cada dia mais vazios. Estamos a cada dia vendo e discutindo as coisas da vida de forma rasa, de forma binária. Pensamos que a vida é um enorme Twitter onde as coisas complexas devem ser discutidas em poucos caracteres. Se as coisas fossem tão simples, nós não teríamos livros tão grandes para ler, para entender, livros complexos de serem lidos, que para compreendê-los nós precisamos ler outros livros e estudos. Certas coisas merecem mais do que um único textão no Facebook, do que uma thread no Twitter. Certas coisas merecem mais do que um vídeo de 5 minutos. Que Deus o tenha, que tenha suas famílias, que tenha a menina que sofreu e que ele possa um dia se perdoar. Até quarta-feira, pessoal.